Bom, vamos lá, que o assunto hoje é tenso, imposto de renda, hora de prestar contas com o Leão. Mas antes disso, eu queria só fazer uma observação sobre o que a minha querida amiga Toné falou. A farra com o dinheiro, né? A caravana da alegria. É importante que a sociedade, Toné, saiba que não existe dinheiro público. Não existe dinheiro público. Todo o dinheiro gasto pelo Estado é tirado de cada família, de cada cidadão, seu bolso, de cada contribuinte. Em forma de imposto. Exatamente. Então, essa expressão é dinheiro público. Não existe dinheiro público. Existe aquele dinheiro que tirou da sua mesa. Da sua mesa. Então, o cidadão, o contribuinte consciente... Eu não estou falando que o governo deva ir com a caravana ou não lá pro funeral do Papa. Eu não estou entrando nessa questão. Eu estou falando da aplicação do dinheiro que é retirado do contribuinte. Porque não há dinheiro público. O Estado não faz nada. Todo o dinheiro que existe sai do nosso bolso. Pessoal, vamos lá, vamos falar de imposto de renda. Lá vem imposto. Então, por isso, né, a gente já o leão não perdoa, né? Não perdoa. Vamos lá. Quem tem que declarar? Tá tendo aí aumentou para 3 mil e poucos reais por mês, não sei o quê. Aumentou sim, tá? Foi atualizada a tabela. Só que você tem que entender o seguinte... Os contribuintes que receberam no ano de 2024, de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano passado, tá? Lembre que o imposto de renda que a gente declara este ano de 2025, ele se refere aos fatos geradores ocorridos no ano passado, em todo o ano de 2024, tá? Então, quem recebeu acima de R$ 33.888 é obrigado a declarar. Isso dá R$ 2.824 por mês, tá? Então, se você recebe, e aqui você tem que contar a sua renda anual, tá? Não conta a mensal, não, porque senão você vai fazer confusão com as férias que você recebeu, o terço de férias, e com o 13º. É a renda anual que você teve. É aquela somada do ano inteiro. Por favor, Abra, repete aí. 33.888 reais. 888? 888. Em todo o ano de 2024. Tá? Então você é obrigado a declarar se você teve um rendimento superior a isso. Tá? Pessoal, eu leio aqui que é para não perder nenhuma informação, para a gente não dar nenhuma informação equivocada. Principalmente sobre imposto de renda. No caso da atividade rural, quem teve rendimentos acima de R$ 169.440 também tem que declarar. R$ 169.440. E é uma informação muito importante aqui para a nossa região de Ilhéus, Itabuna, Ibirapitanga, Camaquã, para toda essa nossa região aqui. Os produtores rurais. Por exemplo, que a gente tem muita atividade rural, tá? Então, se você teve rendimentos provenientes da atividade rural superiores a R$ 169.440, você também precisa declarar. Quem teve rendimentos isentos, ou seja, que não foram submetidos à tributação do imposto de renda, se forem abaixo de 200 mil, você não precisa declarar. Se superou R$ 200 mil, você precisa declarar. E aí a gente trata de rendimentos isentos ou sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva. E aí a gente inclui também aquela tributação na fonte, né? Como aplicação financeira, que ele é colocado numa ficha de bens e direitos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Então, se você teve esses rendimentos já tributados na fonte, você precisa declarar, desde que ultrapasse R$ 200 mil, inclusive os isentos, tá?
Eu queria chamar a atenção aqui para uma situação que tem ocorrido muito, tá, Toné? Houve na pandemia, durante a pandemia, muita escassez de material e aí os carros, né, caminhões, né, aumentaram muito de preço. Então teve gente que comprou o carro lá em 2019 por 40 mil e vendeu na pandemia por 60, 70, 80 mil reais. E esqueceu de apurar o ganho de capital sobre a alienação desses bens, né? Então, se ele tinha o carro lançado no imposto de renda e vendeu por 40 mil, comprado por 40 mil e vendeu por 70, ele deveria oferecer a tributação essa diferença. Apurar. Mas lá. Então ele só declarou em cima dos 40. Então, ele pode ter declarado que vendeu a fulano de tal por 70 mil. Sim. Ele pode ter declarado e deveria ter declarado. Porque Mas ele pode. Peraí, mas ele pode ter declarado que tinha esse automóvel por 40 mil. Isso. Ele declarou lá. Declarou. Aí ele não declarou o ganho mais esses índices. Ele declarou que vendeu para fulano de tal por um 60. valor X. Ele tinha que declarar, é obrigado? Ele tinha que ir lá, botar lá, apurar através do Carnê-Leão, tá? É uma apuração que você faz mensalmente, esse ganho de capital. Esses 20 mil reais. E oferecer esses 20 mil reais à tributação. Na alíquota que fosse... Não, mas aí, peraí, aí tem outra história aí. Porque assim, por que eu estou chamando a atenção disso? A pessoa esquece que vendeu por um valor superior, mas ou não se liga. Mas o comprador também não vai declarar que comprou por 60? Como? O comprador. Vai declarar, e essas informações são cruzadas. Certo, é isso. A Receita cruza tudo. Tá? Então, você pode ter esquecido que teve um ganho de capital quando vendeu o carro, mas a Receita não esqueceu. Ela sabe e está esperando o momento certinho para te mandar o boletim de cobrança com multa, juros e atualização monetária. Então, se você realizou a venda de qualquer veículo no ano de 2025, no ano de 2024, que tenha desta venda havido ganho de capital, se você tiver oferido renda, lucro, uma variação positiva entre o custo de aquisição e o valor que você vendeu, o valor da alienação, você tem que oferecer a tributação, tá? Aí tem que ir lá no Carnê-Leão, gerar, vai ter que pagar um impostozinho, porque senão o leão, ó, te pega. Tem que ficar muito esperto. Abraham, eu tenho uma dúvida em relação à malha fina. Como não cair nela? Conta aí para os contribuintes, então, como fazer para não cair nela? E caso caia, como é que faz, então, para resolver esse processo? Como não fazer uma receita que não existe, né? Você pode se aproximar. O que você deve declarar, Pérola, no imposto de renda? O contribuinte, tudo. Todos os rendimentos, todos os bens, todos os direitos que ele tem. As receitas, e a gente fala das receitas estaduais e a Receita Federal, principalmente, eles sabem muito mais da sua vida financeira do que você mesmo. Tá? Tanto que a gente tem a declaração pré-preenchida. Sim. Aquela aplicação, né, que você tinha num banco, aquele título de capitalização, que você tem lá, uma previdência que você nem lembra mais. A Receita tem essa informação e a declaração pré-preenchida ajuda muito o contribuinte a não cair na malha fina. Tá? Mas ainda assim, é importante que você confira tudo que está ali. Podem haver equívocos, a informação prestada pelas instituições financeiras podem não ser exatamente fidedignas, então podem ter informações faltando também, tá, sobre outros bens. Então é importante que você olhe a sua declaração pré-preenchida inteira e, estando ok, você salva e envia. Como não cair na malha fina? Não existe isso. Quando você cair, você vai apresentar, a Receita vai apontar, ela pode apontar exatamente o que você declarou errado. Olha, tem uma despesa médica aqui, que as despesas médicas são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda a pagar, despesas médicas, educação, pensão alimentícia e contribuição para a Previdência Oficial, contribuições ao INSS, e aí a Receita vai apontar para você exatamente, olha, existe um equívoco aqui na sua declaração.
o médico que você está informando que recebeu, que você pagou R$5.000, ele não informou isso para mim. Então me apresenta o comprovante, a nota fiscal ou o recibo da consulta. É o cruzamento de informações. É o cruzamento, mas é um cruzamento total. A Receita Federal ela tem um sistema, o ARPIA, que ele é estudado inclusive por outros países do mundo, né? Ele é capaz de processar em um único dia bilhões de transações, tá? Identificando o CPF ou o CNPJ de quem pagou e de quem recebeu. De quem recebeu. Ô Abraham, agora assim, no caso da malha fina, como ela abordou aí, tem um prazo para a pessoa, o contribuinte, apresentar a sua defesa? Tem. Esses prazos todos, o contribuinte recebe as notificações, as comunicações lá no portal ECAC dele, tem uma caixinha de correio eletrônico onde eles enviam esses comunicados através desse domicílio tributário eletrônico, dessa caixinha de correio que você tem lá, e o contribuinte, ele pode aguardar um momento para ser, onde ele é intimado a apresentar documentos, ou ele pode optar também pela entrega antecipada de documentos, onde ele antecipa, onde ele dá esse passo, né? Olha, Receita, eu não vou esperar você pedir os documentos, eu já estou entregando tudo relativo à minha declaração para você. E aí é tudo eletrônico, não tem mais aquela questão de ir lá na delegacia da Receita Federal, é tudo eletrônico, é o e-processo, e é tudo muito simples, tá? É simples. Só que, assim, existem alguns contribuintes que tentam, né, burlar o fisco de alguma forma. E normalmente esses, às vezes conseguem em alguns momentos, mas em algum momento isso dá errado. E quando dá errado, dá bastante errado mesmo, né? Porque ela pode cobrar o contribuinte de todos os fatos geradores das declarações, falando especificamente do imposto de renda, dos últimos 5 anos. Então, ele tem 5 anos para trás que a Receita pode eletronicamente auditar. E assim, não depende de um auditor fiscal, de algum servidor da Receita Federal. É um sistema todo que ele se alimenta e se retroalimenta e ele tem ações próprias já pré-definidas. Agora ele paga essa da malha fina, ele paga esse imposto, paga com multa? Então, se a malha fina é só para ver se você declarou corretamente. A Receita fala assim, eu estou com dúvida nisso aqui. Você pode me apresentar o comprovante? Um exemplo, tá? Uma hipótese. E aí você apresenta. Então beleza, você apresentou o comprovante, tá ok. Me desculpe, tá? Se você não tem o comprovante e ao final a Receita continuar entendendo que você declarou equivocadamente... Ou está sonegando, né? Vamos falar que o contribuinte cometeu um equívoco, né? Que ele errou. A Receita, entendendo ser devido qualquer imposto, ela vai te cobrar com multa, juros e atualização monetária. E a gente fala de uma multa que pode ser pesada, questão de sonegação fiscal, né? Coisas mais graves, ela pode chegar até 150% do valor do imposto a ser pago com representação para fins penais. Ou seja, a Receita Federal, ela fala assim, Ministério Público, houve o crime de sonegação fiscal aqui e eu quero representar contra ele. Agora, essa multa incide só em cima por exemplo, no caso do carro, tributo, só daquele tributo ou é sobre o total? Não, daquele tributo. Daquele tributo. Daquele que você deixou de... tem que ser daquele. Entendi. Senão fica muito desproporcional. Se fosse para o total. Senão mata o cara também. E muita gente cai na malha fina, às vezes, por esquecimento mesmo. Eu esqueci de lançar isso, ou então... esqueci de lançar que vendi o apartamento. Tem pessoas que esquecem mesmo, que são mais desligadas. Então é muito importante que ao você fazer a sua declaração, primeiro, você tem que manter uma organização de todos os documentos que você, do que você comprou, do que você vendeu durante o ano inteiro. Tá? Tenha isso bem organizado numa pastinha física, se você gosta de papel, ou numa pastinha digital no seu computador. Mas é importante você ter isso muito bem organizado e, de preferência, até
mês a mês. Mas os contribuintes menos organizados, eles costumam esquecer. E aí, quando vai a informação de que uma pessoa comprou o apartamento dele, mas ele não declarou que vendeu, então aí a gente vê que falta informação em uma das pontas. E aí ele pode ser chamado para explicar, caindo na malha fina, e aí só uma correção, uma retificação no imposto de renda já costuma ser o suficiente. Abraham, tem uma dúvida também em relação à declaração para investimentos, por exemplo, ganhos de investimento, ações, fundo, criptomoedas, agora mesmo que a gente tem. Já há muito tempo tem que declarar criptomoeda. Como é que funciona nesses casos? Então, você vai colocar o que você tem de investimentos na ficha bens e ativos. Tá? Ali você declara o valor que você tinha de cada ativo em 31 de dezembro de 2024. O banco te dá um informe financeiro que é utilizado para a declaração de imposto de renda, que informa a sua posição em 31 de dezembro de 2024. Aí você vai colocar os seus ativos. Os ativos são os seus direitos, os seus bens. E tendo havido durante o ano, por conta da existência desses ativos, ganho financeiro, renda, você tem que declarar na ficha. Nesse caso, vamos botar um CDB, por exemplo. É um ativo de renda fixa, sujeito a tributação exclusiva definitiva. Quem recolhe isso é a instituição financeira. Existem ativos como o CRI e o CRA, certificado de recebíveis de agronegócio e certificado de recebíveis imobiliários, que não tem imposto de renda. Embora você tenha que colocar o ativo nessa ficha bens e direitos, não tem incidência de imposto de renda. Então, o que você recebeu daquele ativo, você vai colocar na ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Tá? Deixa eu ver o que é mais. Poupança. Poupança também não tem incidência de imposto de renda. Você coloca que tem a poupança na ficha bens e ativos e o rendimento da poupança entra como rendimento isento e não tributável. Criptomoeda, tem que declarar, pessoal. Tem que declarar. A Receita costuma saber que você tem. Agora eu quero falar sobre os aposentados. Qual é o tipo de isenção? É por idade? Nenhuma. Hein? Nenhuma. Nenhuma, né? Não. Ó, o aposentado está isento, como é? Não, claro que não. Tem que pagar. Tem que pagar também. Ó, o fato gerador do imposto de renda. Auferir, renda. O aposentado não tem renda? Tem. Tem que pagar imposto de renda. Existem hipóteses de isenção, tá? Mas aí não é para o aposentado. Aliás, é para o aposentado, para quem recebe proventos de aposentadoria ou pensão. Mas aí é para quem tem doenças graves, tá? Aí, nesse caso, ele tem a isenção de imposto de renda sobre aposentadoria e pensão. Só. Mas só para casos de doenças graves. Mas não tem nada a ver com a faixa etária, não? Não. Tem que declarar, Tem que declarar. Tem que declarar. Tem que declarar, sim. Mudou também sobre os imóveis. Antigamente era R$400 mil. Hoje, se você... Imóveis não, né? Que a gente costuma falar imóveis. Se você tem bens e direitos acima de R$800 mil, você tem que declarar. Antes era 400 mil. Se você tiver um patrimônio em bens e direitos que supere 800 mil reais, você tem que declarar. Ou se você tiver vendido imóveis e que tenha pago o ganho de capital. Ou seja, sempre que se vende um imóvel, você tem que usar uma aplicação também do sistema de imposto de renda, o GCAP, que é o ganho de capital sobre a alienação de bens imóveis, onde apura se você tem que pagar o imposto ou não. E aí, se restou o imposto a pagar na alienação desses bens imóveis, de qualquer valor, você é obrigado a declarar esse patrimônio que você tem, mesmo que seja abaixo de 800 mil reais. Pérola, você ia me fazer uma pergunta. Sim, eu quero saber agora em relação a casos especiais, né, de herança, doações, como é que funciona então? Então, o fato gerador da herança,
é a morte, tá? A morte vamos exemplificar aqui. O pai morreu, deixou a herança para o filho. Quando o filho recebe essa herança, ela não é tributada pelo imposto de renda. A tributação é diferente. É pelo ITCMD. É uma tributação de competência dos estados e do Distrito Federal. Tá? Então, não há incidência de imposto de renda na herança. Pode existir, mas são hipóteses muito específicas e tem relação com o valor de avaliação quando você recebe o bem, tá? Mas assim, em linhas gerais, são fatos geradores distintos. Um é oferir renda. Você, quando recebe uma herança, você não teve renda. Você recebeu herança. É diferente. Em decorrência do óbito de alguém. Agora, em caso de doação, por exemplo? Mesma coisa. É o mesmo imposto. Só um é o ITD, Imposto de Transmissão sobre Doações, e outro é o ITCMD. Né? É o mesmo imposto. É o causa-mortes. Né? A doação é um ato inter vivos, mas que a tributação é de competência dos estados e do Distrito Federal. E eu falei da doação, né? Inter vivos. E o outro é causa-morte, é transmissão porque alguém morreu. E também a tributação é de competência dos estados e do Distrito Federal. Então, não tem imposto de renda sobre doações ou herança. É isso que eu ia falar. Ela abordou um ponto interessante. Questão, por exemplo, se está no inventário a herança, tem um patrimônio, está sob, vamos dizer, subjúdice, sei lá, ainda está discutindo aí no inventário. E isso vai ter que entrar no imposto de renda, como é? Então, o espólio, vamos lá, existem heranças bem gordinhas. Exatamente. Né? Vamos lá, o cara deixou... Mas ainda não está em meu nome. Calma. Sim. Eu vou chegar lá. Eu não tenho não, mas tô supondo, eu gostaria. Abre o jogo, Tony. Não, eu tô simulando. Então, o espólio, tá? Ele paga imposto de renda. Aí então é dividido por todo mundo. Não, assim, o espólio é uma pessoa fictícia, tá? É a massa patrimonial daquele que morreu, do decujus, tá? Do defunto. Defunto. Isso. Ele deixou um patrimônio. Esse patrimônio chama-se espólio. Então, admitindo que tem aluguéis que o espólio esteja recebendo, investimentos, aplicações financeiras que o espólio está recebendo, esse espólio tem que fazer a declaração de imposto de renda enquanto esses bens não forem partilhados entre os herdeiros ou legatários. Então, assunto. Quem é o sujeito passivo do imposto de renda nesse caso que eu comentei? São todos os herdeiros? O espólio. Sim. O espólio. Os herdeiros são corresponsáveis. Entendi. Tá? Outro ponto também interessante. Eu estou devendo a Receita, imposto de renda. Isso Quem me não impede... deve a Receita, né? Isso me impede de tirar o passaporte, de viajar para o exterior? Não. Não tem nada a ver. Não, uma coisa não Eu posso ficar devendo e viajar. Tá? Pode. Obrigada, viu? Pode. Mas isso aí é bom você não falar ao vivo, não, Sim, né? Vai que tem algum fiscal da Receita aí. Mas é bom a gente saber, porque às vezes assim, não, vai ter implicações se você não pode tirar passaporte. Não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, não. Isso aí, até porque o passaporte, a Receita Federal não tem muita relação com a emissão de passaporte, visto, nada disso. É emitido pela Polícia Federal. Tá? E são instituições que não se confundem. A Polícia Federal é uma, a Receita Federal é outra. Agora, que faixa de renda hoje está isenta do imposto de renda? O governo quer fazer agora até 5 mil, né? No ano que vem. O ano que vem. E agora está em quanto? 33.888, não foi isso que eu falei? Foi. O que dá 33.888. O que dá R$ 2.824. Mas por exemplo, que ganha um salário mínimo. Não, esse não precisa declarar. Não precisa declarar. Não precisa. Ele vai estar abaixo desses 33 mil. Abaixo do nível da pobreza, né? Existe lá, quando declara o imposto de renda, uma faixa de dedução e um desconto já automático, né? Então, a pessoa que receber até 3 mil e pouco,
R$ 3.036, 2 Tava salários isento. mínimos. Pois é, não é isenção, tá? Só que a alíquota dele acaba ficando zero. Não é uma isenção. Não é uma isenção, tá? E ele é obrigado a declarar. Se ele recebendo, o que vai dar... Quer paga ou não paga, mas é obrigado a É declarar. obrigado a declarar. R$ 3.036 vezes 12... Dá R$ 36.432. Quando ele declara isso, ele tem... é feito lá o desconto simplificado, acaba que ele fica com a alíquota zero e ele não paga imposto de renda. Fica sem imposto a pagar, tá? E, Agora... assim, existem deduções, tá, Toné? Coisa que é importante a gente conversar aqui. Existem despesas que são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda a pagar. A gente cita aqui as despesas com educação do declarante, tá? Saúde, do contribuinte e dos dependentes. Tá? Existe um limite de valor, mas é importante que você tenha as notas fiscais ou os recibos, né, das instituições de educação, despesas com saúde, e aí a gente coloca também psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, todo serviço de saúde, inclusive dental, tá? O que você teve para precisou fazer tratamento odontológico, ou plano de saúde odontológico, você pode declarar, só não entra clareamento, tá? Se você fez um clareamento dental, não entra mesmo não. é uma questão de estética, né? É diferente. Para mim deveria entrar, né? Porque o sorriso faz parte da saúde também, um sorriso bonito, né? A gente se mostra saudável com um sorriso bonito. Só que, assim, esses procedimentos costumam ser caros e o fisco entende que não deveriam. Pensão alimentícia, se você paga também, mas a pensão tem que ser judicial, tá? Não é aquela pensão que você estabeleceu ali amigavelmente, não. Tem que ter uma sentença judicial que ou homologou o acordo ou definiu o valor que você tinha que pagar de pensão. Tá? Não é aquela pensão que você combinou com a sua ex-companheira ou com o seu ex-companheiro. É aquela que o juiz bateu o martelo. Vai pagar X. Tá? Então isso aí você precisa... isso aí você pode deduzir da base de cálculo do imposto de renda a pagar. Você precisa informar. Todos esses documentos que a gente está falando aqui têm que vir munidos de notas fiscais, recibos ou documentos que comprovem aquela despesa de forma idônea. Não adianta vir com papel de pão rabiscado ali, que não vai servir. Então, se você pagou para uma clínica odontológica fazer determinado procedimento nos seus dentes, tem que vir com o CNPJ da clínica. Se for um dentista que atua como profissional liberal, autônomo, o recibo tem que vir com o CPF dele e você vai declarar isso porque ele também vai declarar. A escola, não adianta você... Eu ia entrar nisso, a educação. Não adianta... Só se for da rede particular, você tem que declarar, né? E cursos também, pós-graduação, especializações, isso tudo você pode declarar. E aí você material educativo, material não, também. Material não. Não entra, não? Não. Material é tão caro. Mas esse aí não entra. Não entra. É muito. Os pais reclamam tanto que é muito caro. É caro. Não há previsão legal para dedução de materiais. Tá? Agora, em relação à dedução, eu queria entender quem é considerado aí como dependente. Filho, até 21 anos, era até 18. Tá? Até 21 anos. Até 24 se estiver estudando, tá? Se estiver cursando a graduação ou curso profissionalizante, aí vai até 24, você pode declarar. Pai, mãe, avô, bisavô, avó, bisavó, desde que sejam seus dependentes mesmo e tenham ou não tenham renda, ou tenham uma renda de até X. Importante que a renda do seu dependente, tá? A renda do seu dependente, ela deve ser declarada também na sua declaração. Então, se você tem o seu filho que é dependente e ele recebe uma pensão do pai, você tem que botar a renda dele. E às vezes isso pode ser um tremendo tiro no pé, porque é somada a sua renda. Então, o teu imposto a pagar pode ser maior se você tiver
aquele dependente como seu na sua declaração. Não existe assim uma resposta para tudo. Cada caso deve ser analisado individualmente porque assim as rendas são diferentes, as situações dos contribuintes são diferentes. Então não existe uma resposta padrão para tudo. A resposta padrão é o que está na lei e o que está em toda a legislação que trata do tema imposto de renda. Tá? Mas os casos pontuais e específicos de cada contribuinte a gente tem que tratar individualmente porque não tem uma resposta padrão. Eu estava falando sobre a importância da declaração correta, para não cair em malha fina, né? Não esquecer de botar aquilo. Não, eu mesmo faço aqui pelo celular. É simples, mas você tem que saber o que está fazendo. Se você não sabe, vale a pena você contratar um profissional. Contadores fazem isso, advogados fazem isso também. Tudo a depender da complexidade da sua declaração, mas é importante que você tenha uma declaração bem feita, porque uma declaração mal feita vai te trazer problema. E ninguém quer ter problema com o fisco. Agora principalmente com a Receita Federal. Tem um outro ponto. A restituição. Opa! Eu quero saber se tem um teto para você, sei lá, para você ter direito à restituição. Não, restituição é o que tiver lá de valor. Não tem, assim, não tem existe... X%, não tem como é isso? Percentual? Não, tem os cálculos ali que a Receita, que o sistema já te dá. Existem duas declarações, dois tipos. A do desconto simplificado, que o próprio sistema já calcula ali 20%, tá? De desconto sobre o tributo que você teria que pagar. É um cálculo um pouco complexo e ela já te dá um valor. E tem também o que a gente chama de declaração completa, onde ela pega todo o imposto que você pagou, todas as deduções, pega tudo e calcula um outro valor. Aí o contribuinte vai ver qual que é mais vantajosa para ele. Tá? Sempre lembrando, tudo que você quiser deduzir ali, informar que pagou, você tem que ter a comprovação efetiva, tá? E com o CPF ou o CNPJ de quem recebeu. Então, assim, não existe limite para dedução. Não tem um teto? Não, porque não existe limite para renda. Tudo vai variar de acordo com a sua renda e o que você vai conseguir deduzir. Então não existe um limite para isso. Mas a restituição horrorosa sempre é bem menos. É uma coisa absurda. Você paga muito mais quando tem uma restituição que você vai ver muito pouco. Mas é a lógica mesmo da tributação, né? Imagina, a gente pagar R$5.000 de imposto de renda durante o ano e na hora da restituição receber 12. Aí sim, o Estado mas pelo menos você receber 7. Só 500 conto, é muito pouco também, né, Abra? Mas depende da quando renda. Veja bem, quando incide sobre o seu salário, me lembro quando eu tinha um salário fixo, eu recebia sobre o salário, era pouco até que pagava de imposto, mas quando vinha a restituição era uma mixaria. Às vezes é pouco. Muito pouco. Às vezes você declara ainda tem imposto a pagar, tá? A hora do imposto de renda não é a hora só de ver se você tem restituição, não. Às vezes tem imposto a pagar. E aí você vai lá, pode parcelar em até 8 vezes. Você pensa que vai ganhar, ainda vai receber de volta, não recebe nada. Vai ter que pagar, às vezes tem que pagar. Ali, você declara. Quando você declara, o sistema calcula, ele computa toda a renda que você teve e faz o ajuste da alíquota efetiva que você deveria ter sido aplicada a você durante o ano inteiro. Do ano que passou. E aí vai sair se você tem a restituir, receber, ou se você tem a pagar. E se você tiver a pagar, o último dia para pagamento é o último dia do mês de maio. Lembrando que o prazo, limite para entrega das declarações de imposto de renda é 30 de maio, não é 31 de maio, não. Não é o último dia de maio. É dia 30 de maio. Presta atenção nisso para você não se perder na data. Não é 31 de maio, é 30 de maio, tá? E aí nesse dia também é o vencimento do imposto de renda.
Porque se você for pagar à vista, ok, naquele dia vai Isso eu quero saber também. Na hora de pagar, tu tem um imposto que você vai pagar. Você pode parcelar, não? Pode até 8 vezes sobre o parcela. Como o vencimento do imposto, caso reste imposto a pagar, é no dia 30 de maio, se você parcelar, existe a incidência de Selic mais 1% de juros ao mês. É caro esse parcelamento, não é barato. Então, se você É melhor pagar logo de vez, né? Quem tiver condições financeiras, sim. Eu normalmente pago parcelado no máximo que dá. Né? Sobra lá um restinho, né? A gente acaba pagando parcelado. Então, presta atenção, é dia 30 de maio. A data. 30 de maio. Tá de olho na final. data, 30 de maio. E não faça igual a mim, tá? Entregar no dia 30 de maio, às 23 horas e 58 minutos, não, tá? A internet pode cair, a energia pode cair. E aqui, como cai internet e energia elétrica, né? Entrega antes um pouquinho. Aí pode ter aquele também o sistema sobrecarrega também, é problema. Olha, dá um problema. normalmente não sobrecarrega. O sistema lá é muito bom. É muito bom. Para tirar o dinheiro do Tirar o dinheiro ali vai na moleza. E principalmente, né, receber as declarações para pegar os malandros, né? Então, ele quer mesmo receber. Ele quer mesmo que você entregue a sua declaração. Sim. Tá? A Receita Federal é um órgão extremamente sério, uma entidade extremamente séria, tá? Ela é justa. Se você não estiver de acordo com o que ela está falando para você sobre determinado imposto que você deveria pagar, você tem recursos, você pode contestar. Então, a Receita Federal é uma instituição seríssima, tá? Não acho que ela é sua inimiga, não. Tá? Ela arrecada dinheiro, o seu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro de todos, e procura fazer isso de forma equilibrada, de forma boa. E é uma instituição extremamente séria. Infalível, né? E assim, a gente pensa nos servidores da Receita, são pessoas, assim, são profissionais qualificadíssimos. Que antigamente a gente tinha o servidor da Receita, o auditor fiscal, que era aquele cara que não trabalhava, né? Era aquela imagem que a gente tinha. E são concursados, né? São concursados. Hoje, se você for pegar o currículo de alguns auditores fiscais que tem na Receita Federal, então, né, é de surpreender que aquela pessoa esteja no serviço público. É um currículo invejável para qualquer banco, para qualquer diretor de banco. Então, uma pessoa que, inclusive, estaria ganhando muito mais de iniciativa privada. Mas está ali porque conhece muito, gosta muito. O salário, né? Os vencimentos são muito interessantes também. Mas, assim, são profissionais gabaritadíssimos, de altíssima qualidade. Pessoal, meu tempo acabou. Me cortaram, antigamente eu podia ficar mais, mas eu acho que a Pérola reclamou e aí agora eu só fico. Agora, veja bem, viu, Abel, desculpa interromper. Que às vezes me estica um pouco eu mais. gostaria que você voltasse a falar sobre isso. Vamos. Sobre o imposto de renda, que ainda tem umas coisas maio, que ficaram ainda aqui na minha cabeça que eu gostaria de esclarecer. Acho que você tem que ir lá no escritório, Toné, fazer uma consulta lá com a gente, viu? Não tem esses bens todos, não. Não tenha, não. É porque para o público aí, o público entender, que tem muitas coisas ainda que a gente precisa esclarecer, muitas dúvidas. Né? E daqui até o dia 30 de maio ainda tem muito chão. Muito não, mas é bom correr para não, como ele falou, esperar para o dia 29, da meia-noite, 15 para meia. Dia 30, 23 horas e 58 minutos. Essa é o horário que eu gosto de declarar. Faltando 2 minutos para acabar. Não tem prorrogação. Tá, então, pessoal, você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Espero que tenha sido um programa legal. E qualquer dúvida, nosso Instagram, o Cássio vai colocar. Pode perguntar pra gente, pode mandar sua perguntinha, a gente responde. Tem o nosso WhatsApp também, pode mandar sua perguntinha pelo WhatsApp que a gente responde. E, mais uma vez, obrigado pela audiência. Pérola, você tem mais alguma pergunta? Hoje realmente já está me mandando embora mesmo. Não, hoje não temos não, mas você volta aqui pra gente continuar. E o pessoal de casa que tiver também perguntas, né, Abraham, pode estar mandando aqui pra gente, pode mandar também pelo Instagram de Abraham Feldman. Tá aparecendo aqui na tela o nosso canal do YouTube, já sabe, né? Deixa a sua dúvida aqui na próxima quarta. É bom ficar sabendo, senão o leão pega. Ele responde. Obrigada, Abraham. Nada, fica com Deus. Tonezinha, minha linda,
Um beijo. Beijo.